Reserva Ecocerrado Brasil é o cenário do programa Movimento de hoje. Fica no município de Araxá e a 93 quilômetros de Uberaba. É uma farmácia natural a céu aberto. Nós podemos afirmar isso em virtude da quantidade de ervas medicinais que são plantadas e cultivadas no local. A gestão da reserva tem objetivos bem definidos e rigorosamente cumpridos. Quais são esses objetivos, Valéria? Principalmente, fornecer matéria-prima para os laboratórios de fitoterapia que existem na região. E, em segundo plano, ou acho que até o principal mesmo, é na conservação dessa matéria-prima, de plantas vulneráveis, principalmente as medicinais do Cerrado. Porque sem essas plantas nós não temos condições de abastecer os laboratórios. Uma das características do terreno é ser argiloso e tem 3 nascentes de água nas proximidades. Isso favorece muito o florescimento das plantas. O cultivo dessas plantas medicinais requer conhecimento, paciência, criatividade e dedicação. Cada muda pede um cuidado diferenciado. Sr. João Alaor Monteiro é um dos responsáveis por esse trabalho. Às vezes o jeito de manusear assim tem diferença, né? Tem vários, na terra, por exemplo, tem vários sistemas de mexer para ter um bom êxito, né? Para a planta ter um rendimento melhor. Aqui que nós estamos vendo o babaçu, a caseara silvestre, que é a aguaçatonga, né? Que é o nome popular. Tem várias, tem o alecrim, que a gente está vendo aqui. E essas plantas elas servem para quê, senhor? No caso aqui, o babaçu é para imunidade, né? Com folhas pontiagudas, a espinheira santa é um santo remédio para úlcera, gastrite e refluxo, ou seja, um protetor gástrico e também para problemas digestivos. De acordo com a bióloga e coordenadora do local, Valéria Conde, a planta é alvo de pesquisa para entrar no programa SUS, Sistema Único de Saúde. Ela integra a Relação Nacional de Plantas Medicinais de comprovados benefícios. 150 espécies de plantas medicinais são cultivadas no espaço e mais ou menos 700 estão catalogadas. Dentro da reserva particular de patrimônio natural, encontramos muitos cultivos bem-sucedidos. A gritadeira é uma espécie rara. Ela é recomendada para tratar doenças do sistema urinário. De acordo com especialistas da reserva, essa planta pode ser extinta. Recentemente foram coletadas cerca de 8.000 sementes às margens da BR-262. Ela também é conhecida como bate-caixa e chapéu de couro. Recebe esse nome pelo som do atrito de suas folhas, grandes e duras como um plástico. O ruído emitido lembra um grito, daí o nome gritadeira. A riqueza da manutenção de ervas no local chama atenção para a cultura popular, ou seja, a sabedoria do povo que sabe identificar a força poderosa de plantas para tratamento da saúde e recuperação do bem-estar. Nesse aspecto, também ganha valor a importância dos chás caseiros. Muitas pessoas buscam aqui na reserva algumas plantas como guiné, alecrim, losna, que é para serem utilizadas na benzição. Isso está dentro da cultura popular, né, Antônio Carlos? Ô, Vacila, em primeiro lugar, antes da gente entrar nesse assunto, queria agradecer a você essa oportunidade de estar nesse lugar fantástico, nesse lugar mágico, uma energia maravilhosa. Estou assim, envaidecido, né, de estar aqui nesse lugar, não é? E
para falar sobre essa questão da cultura popular na medicina, né? Na medicina popular, né? Vejo que nós temos aqui um pessoal, né, trabalha cientificamente, mas aproveitando aquilo que é precioso, né? Que é o popular, né? Ou seja, o erudito junto com o popular. Ou seja, eu estava conversando com a bióloga, ela me falando, né, da experiência, né, do senhor aqui do campo, e o senhor do campo me falando, né, da sua experiência do plantio de acordo com a lua. Para cortar tem que ter uma certa sabedoria, essa manipulação de trabalhar com as plantas, né? Que serve para muita coisa, né? Não só para os remédios, mas também para benzições. Para que a reserva seja amparada juridicamente e preencha requisitos de funcionamento adequado, existe alguém encarregado pela parte documental. Isso envolve a elaboração de procedimentos operacionais padrões. Eu sou uma voluntária da casa. Assim, a gente desenvolve tudo, né? Mas basicamente eu fico responsável mais por toda a documentação do laboratório. Então, a partir de 2006, a Anvisa vem baixando resoluções, portarias, leis, decretos a respeito dos laboratórios fitoterápicos. Então, como nós produzimos fitoterápicos, nós devemos adequar toda a documentação. Então, eu faço a elaboração de procedimentos operacionais padrões, que são os POPs, faço a formulação, a elaboração das fórmulas mestras, que é o documento onde mostra cada etapa da produção daquele fitoterápico. Participo também da coleta de plantas, de sementes. Então, o que tiver dentro do laboratório para ser feito, eu como voluntária, eu estou lá para ajudar. A plantação ocupa 37 hectares e é tocada por voluntários de diversas áreas profissionais. A gente conhece toda a região, né? E a gente sai já definida a qual planta que você vai buscar. Devido ao trabalho do arado, agora da duplicação da 262, que tem muita planta medicinal rasteira, né, nas beiradas da rodovia, principalmente nos meses chuvosos a gente faz esse trabalho. Como é que se faz esse trabalho? Você tem as ferramentas adequadas, você vai, coleta essas plantas através de um método que você tira um torrão junto com a planta, são colocados num vaso, e posteriormente você vai colocá-las no terreno definitivo. Agora, antes desses equipamentos aí, você tem o seu conhecimento, né? A sua sabedoria. Como é que isso se processou para você chegar e falar assim, não, essa é a planta? Como é que você conhece e sabe o que você vai trazer para cá? Sim, não tem dúvida. Durante 15 anos que eu estou nesse trabalho e aprendi, né, a identificar muitas plantas, assim dizendo, né? Então, não é uma coisa aleatória, você sai, pega qualquer planta não, principalmente com as que nós trabalhamos no laboratório para transformá-las em fitoterápicos, essas que são as principais. Quais, por exemplo? Cita algumas para nós, Ferdinando. Tem jequitibá rosa, mulungu, congonha de bugre, são muitas, são várias. Aí, dentro do laboratório, atualmente nós trabalhamos em torno aí de 160, 170 plantas já catalogadas, com bastante experiência com elas, tá? É assim que nós fazemos. E nós estamos aqui ao lado de uma planta dessa, né, que é uma planta bem falada, bem discutida, que é a mulungu. É uma árvore que em algumas épocas do ano ela está florida, né? Mas hoje, nesse instante, nessa época não está. Por quê? Exatamente, porque ela é uma espécie decídua, quer dizer, ela cai todas as folhas nessa época do ano para então surgirem a floração. Então, a partir daí, nós podemos coletar essas flores também para fazer o remédio. Valéria, ela atua em que exatamente? Que ela é boa para quê? Essa planta ela é boa para insônia e depressão. Mas a gente tem que tomar os cuidados com o manejo também de coleta dessa planta, dessa espécie. Porque a mesma quantidade de substâncias que tem no tronco, tem nos galhos.
Então, o ideal é que a gente colete os galhos e leve para casa e lá faça o remédio. Ela é uma árvore de grande porte, né? Essa Sim. aqui tem quantos anos, mais ou menos? Essa árvore deve ter uns 12 anos, de 12 a 15. Mas esta é uma espécie que tem um crescimento rapidíssimo. Em 4 anos, ela já dá corte. Então, a indústria farmacêutica vai absorver toda essa matéria-prima porque é uma planta que já está no programa do SUS, de fitoterapia no SUS. E ela foi plantada aqui por vocês? Sim, foi plantada por nós, né? Toda a equipe de voluntários aqui nessa reserva, porque aqui era uma fazenda de pastagem. Então, quando foi doado esse espaço, esses 37 hectares, era uma área de pastagem. Então, nós pegamos as nascentes, a mata ciliar das nascentes e fomos ampliando e recondicionando, reflorestando esses espaços para, então, a gente conseguir o ambiente natural que era antes, né? A reserva também é chamada de Arca de Noé do Cerrado, porque tem uma grande diversidade de plantas que atende a vários tipos de doença. Essa planta, ela tem uma substância anti-inflamatória. Então, as pessoas buscam muito essa planta no campo, inclusive ela está vulnerável de extinção, e nós temos desenvolvido cultura de tecidos dela em laboratório, na universidade, justamente para fazer a preservação dela. E é chá? É feito chá? No popular, as pessoas sempre colocam várias espécies, né, os reiseiros colocam numa garrafa de vinho, né, porque o vinho, o álcool do vinho ajuda a arrastar as substâncias e a conservar também esse remédio. Que é a famosa garrafada. A famosa garrafada. Agora, no laboratório, a gente faz com a técnica toda. Então, a gente tem o álcool medido naquela concentração. Então, a gente tritura a batata e coloca no álcool a 70. Então, ela fica ali por um período de 30 dias até você poder fazer o consumo. Você filtra e bebe, né? Comer não. Cortar, comer, cozinhar? Bom, ela é uma planta que já tem estudos científicos já publicados e ela tem substâncias antiofídicas. Então, por exemplo, se você for picado por uma cobra, você está num lugar distante, até você chegar para tomar o soro, então você pode fazer uso dessa batata. Você pode pegar, mastigar, pode esfregar no local, que é uma planta que já tem essa ação antiofídica. Da mesma forma em que as plantas da reserva convivem em harmonia, a pesquisa como ciência acadêmica e a filosofia do saber popular se completam. Existe uma parceria construída com a UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto, com a clara pretensão de dar suporte de especialistas para catalogar e orientar na preservação das ervas medicinais da reserva. As novas descobertas são acompanhadas por equipe técnica de forma consciente e prudente. Toda a parte de coleta de sementes, porque é muito difícil para a universidade ir semanalmente atrás daquela planta, ver se ela está florida, se ela está com semente. Então é dispendioso, complicado, transporte, toda a logística da universidade fica difícil. Como nós aqui vamos sistematicamente ao campo, nós temos condições de ir acompanhando, né, essas sementes, a maturação, a floração, então facilita para a gente. Então tudo isso é coletado e enviado para acelerar as pesquisas na universidade. Então eles também nos dão resultados de toda essa pesquisa que vai facilitar também o nosso trabalho no laboratório. Então, isso traz muita segurança quanto à distribuição do remédio, né? Então, o manejo a gente está sempre mudando de acordo com as pesquisas, né? Então, assim, a gente caminha muito seguro ao lado da universidade. Todo o levantamento de solo aqui na reserva foi feito, né, antes. Todo plantio tem esse respaldo científico.
onde que fica melhor o plantio, a coleta. Tem os bancos de germoplasma aqui, né, que foram instalados aqui através das pesquisas da universidade. Então, aqui nós temos 5 bancos de germoplasma, que isso para a universidade é uma mina de pesquisa, né, que você tem controle, pode ir fazendo avaliações o ano inteiro. Benzer é uma prática milenar, geralmente transferida de geração para geração na mesma família. Trata-se de uma liturgia, de uma pessoa dotada de dons purificados abençoar outra. Muitos utilizam ramos medicinais no processo de cura e no restabelecimento de vida. Plantas dessa espécie naturalmente são encontradas na Ecocerrá do Brasil. E esse trabalho precisa ser resgatado, né? Porque tem toda uma sabedoria, né? Que eu perdi essa oportunidade. Quando era menino, minha avó queria passar essa sabedoria da benzição, né? Que geralmente a pessoa escolhe na família uma pessoa para ela passar todo o segredo da benzição. E eu achava que aquilo era bobeira, eu tinha medo da gozação dos meus colegas de aula, de falar, ó, virou benzedor, virou feiticeiro, virou macumbeiro, essa coisa toda, e me afastei disso e não pude aprender, né, todos esses ensinamentos da minha avó. Não só essa questão da benzição, mas também dos remédios caseiros, né, que ela morreu e levou consigo toda a sua sabedoria que eu não pude aproveitar. Quer dizer, por ignorância minha, né, deixei aproveitar. E hoje realmente me faz uma falta muito grande, né? Tenho vontade realmente de aprender o segredo das benzições, de manipular, saber o segredo das ervas, né? Por que as ervas realmente murcham, né? Quando se benze, né? Quando se reza. Tem um segredo por aí, né? Que só esse pessoal sabe. As atividades dos voluntários no local envolvem o contexto da educação ambiental, manejo da flora e banco de germoplasma. É a melhor maneira que a gente tem para estar desenvolvendo algum trabalho que possa ajudar alguma pessoa ou ajudar outras instituições. Como a Valéria disse, nós temos parcerias com universidades, então a gente pode e deve, né, como voluntário, desenvolver esse trabalho. Nós trabalhamos com mutirão também, que é aqui, né? A gente, todo segundo domingo do mês, tem uma turminha aí que vem, aí a gente está aí fazendo a conservação dessas plantas, para ter a planta aí para conservar, porque está exterminando tudo. Então a gente está sempre firme aí, fazendo essa conservação. A nossa região aqui é muito rica em planta, Araxá, e principalmente uma cidade próxima de nós, que é Pratinha. Então a nossa preocupação é tão grande porque a riqueza do cerrado, ela não está só em cima não, nas árvores não, ela está rasteira. Então o que a gente faz? A gente, boa parte dessas plantas que nós trabalhamos com ela em laboratório, elas têm aqui na região, tá certo? Então a nossa preocupação é o seguinte, porque nada contra a duplicação, porque tem que vir mesmo a duplicação, não é? Mas para que essas plantas, algumas já são semi-extintas, a gente tem essa preocupação que elas vão sumir. Então a gente já está saindo na frente desse processo todo para poder trazer aqui para a reserva ou qualquer outro lugar que queira recebê-las, para que elas possam dar semente, e daí elas possam ser plantadas em estufa e realmente virarem novas plantas. Essa é a nossa preocupação. Muito obrigada por acompanhar, né, a equipe do programa Movimento do canal Câmara 61.3, Antônio Carlos. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui nessa reserva. E, mais uma vez, cumprimentar esse pessoal por esse trabalho voluntário, esse trabalho fantástico, né, de que é a preservação aí das nossas plantas, das nossas faunas também.